Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Washington Luiz no Brasil. Essa é a última aula sobre a temática Primeira República no Brasil. Nesse estudo nós vamos compreender o que foi o governo Washington Luiz no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Washington Luiz no Brasil. Então vamos lá? O que foi o governo Washington Luiz no Brasil? O governo Washington Luiz foi o período da história do Brasil entre 1926 a 1930, na qual a República Brasileira foi governada pelo paulista Washington Luiz. Ele foi o último governo da República Oligárquica. Então, Washington Luiz ele vai governar o Brasil de 1926 a 1930 e vai ser também o último governo da Primeira República no Brasil. Agora nós vamos conhecer e analisar os principais fatos que marcaram a história do governo Washington Luiz no Brasil. Então estes foram os principais fatos e nós vamos conhecer todos eles. A construção de estradas foi um dos fatos que marcou a história do governo Washington Luiz no Brasil, porque o lema do governo era governar é construir estrada. Com isso iniciou a construção de grandes rodovias como a Rio-São Paulo e a Rio-Petrópolis, que também visava ligar Belo Horizonte em Minas Gerais. Então nós temos aqui o Rio de Janeiro. Então nós temos essa rodovia ligando aqui, São Paulo, ligando São Paulo, e temos aqui Rio de Janeiro, ligando aqui Belo Horizonte. O lema do governo era governar é construir estradas. Então vamos para o próximo fato. A crise econômica mundial de 1929 foi um outro fato que marcou a história do governo Washington Luiz no Brasil, porque no final do governo Washington Luiz, o Brasil enfrentou a crise econômica mundial de 1929, que foi originada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos. A causa da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 foi porque a Europa, com a Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918, passou a comprar produto dos Estados Unidos em larga escala. Porém, a partir de 1929, a Europa recuperou parte da sua capacidade industrial e parou de comprar dos Estados Unidos, fato que resultou numa brusca parada da economia americana. Com isso, afetou a produção das grandes empresas americanas que possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York, e milhões de americanos tinham investido nestas ações. Porém, em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas americanas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, porque as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Com isso, pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre, e o número de falências de empresas nos Estados Unidos foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores dos Estados Unidos. A crise econômica de 1929 afetou profundamente a economia brasileira, porque o principal comprador do café brasileiro na época eram os Estados Unidos, que com a crise parou de comprar o nosso café. Diante disso, a economia brasileira entrou numa profunda crise que acabou refletindo nas alianças políticas das oligarquias agrárias do país e nas eleições de 1930. Nós temos aqui esta imagem retratando a crise mundial
de 1929, uma mãe desempregada amamentando seu filho nos Estados Unidos. Então vamos lá para o próximo fato. A formação da Aliança Liberal foi um outro fato que marcou a história do governo Washington Luiz no Brasil, porque a crise econômica mundial de 1929 causou o rompimento definitivo da política do café com leite e a formação da Aliança Liberal, uma chapa que foi liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas, que contou com a participação de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba nas eleições de março de 1930. A causa da formação da Aliança Liberal foi porque São Paulo não apoiou o candidato à presidência da República apresentado por Minas Gerais e apresentou um candidato, o então governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, a Aliança Liberal saiu derrotada na eleição presidencial de março de 1930. O vitorioso foi o então governador de São Paulo, Júlio Prestes, que contava com o apoio de Washington Luiz. Mas Júlio Prestes não tomou posse devido ao golpe de Estado em 3 de novembro de 1930, dado por Getúlio Vargas. Dessa forma, terminou a Primeira República no Brasil. Nós temos aqui a imagem da propaganda eleitoral presidencial de Getúlio Vargas e do vice João Pessoa, que compuseram aí a chapa da Aliança Liberal e foram derrotados na eleição presidencial de março de 1930. Porém, no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume a presidência da República do Brasil por meio de um golpe de Estado e com isso encerra aí a Primeira República no Brasil. Nós temos aqui imagem do dia 3 de novembro de 1930, quando Getúlio Vargas deu o golpe de Estado, assumindo a presidência da República Brasileira. E aqui nós temos agora já a fase final da nossa temática, resumo da temática Primeira República no Brasil. Nesta temática nós estudamos o que foi a Primeira República no Brasil. Ela foi todo o período da história do Brasil, entre 1889 a 1930. Além disso, foi um período marcado por uma política de troca de favores e por uma economia baseada na produção de café. Estudamos também o que foi a República da Espada no Brasil, que foi o período da história brasileira entre 1889 a 1894, na qual a República do Brasil foi governada por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Estudamos ainda o que foi a República Oligárquica no Brasil, que foi o período entre 1894 a 1930, na qual a República Brasileira foi governada por grupos oligárquicos de São Paulo, produtores de café, e por grupos oligárquicos de Minas Gerais, produtores de leite, com destaque no fortalecimento do coronelismo e da política do café com leite, que foi um acordo político de revezamento na presidência da República entre São Paulo, produtor de café, e de Minas Gerais, produtor de leite. E, finalmente, nós estudamos aqui todos os governos da República Oligárquica, que foi do governo Prudentes de Moraes ao governo Washington Luiz, que foi deposto pelo golpe de Estado dado por Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930, fato que marcou o fim da Primeira República no Brasil e o início da Era Vargas. Com isso, conclui-se que as práticas políticas da Primeira República ainda faz parte da atual cultura política do Brasil. Então, com isso, nós chegamos ao final da nossa temática Primeira República no Brasil. Agradeço a participação de todos. Até o próximo encontro.